Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Queridos irmãos e irmãs, celebramos a festa do evangelista e missionário São Lucas. Penso que se ele fosse se autotitular, ele diria discípulo. É uma palavra muito querida de São Lucas, o discípulo e a formação discipular. A nossa primeira leitura, segunda carta a Timóteo. A segunda carta a Timóteo, ela é considerada, classificada, uma carta deuteropaulina ou pseudopaulina. Todo caso, ela está em dependência à carta aos Colossenses. E aí, se você pega a carta aos Colossenses, capítulo 4, 4 nomes dessa lista vão aparecer também lá. E lá nos Colossenses, São Paulo, a carta chama Lucas de médico, médico querido. Também uma tradição que São Lucas foi o autor dos primeiros quadros de Nossa Senhora. Uma tradição muito viva, seja no Oriente quanto aqui para o lado de cá do Ocidente. Mas, como a gente viu aí na primeira leitura, São Lucas é também herdeiro espiritual de São Paulo. Então, São Paulo, ele vai nomear os vários colaboradores. Uns ele encaminhou para a Europa, outros para a Ásia, não é? Dalmácia, Galácia, Éfeso, Troade e assim por diante. E assim o texto nos apresenta São Lucas como herdeiro do apostolado paulino, não apenas pelo entusiasmo missionário. Quando a gente vê o evangelho de hoje, é uma homenagem a Lucas, né? Porque a missão traz o seu perfil apostólico. Então, São Lucas, ele está neste grupo, vocês vejam, é uma companhia missionária. Essa turma, esses homens, não estão de brincadeira. Eles estão envolvidos, eles estão tomados pela causa de Cristo. E assim São Paulo diz que todas as nações ou todos os pagãos tiveram acesso, conheceram, ouviram a proclamação da palavra. Então a gente vê que São Paulo tinha essa equipe, não é? Muitos desses nomes gregos são nomes usuais de escravos. Muitos desses nomes que a gente vê nessas listas são nomes comuns de escravos, né? Nós sabemos da carta a Filemon, o Onésimo era escravo. Os próprios pais de São Lucas eram escravos. Eram gregos, mas eram escravos romanos, não é? Naquela sociedade havia muito isso, essa questão de uma pessoa cair numa situação, não é? Numa situação de infortúnio, ou às vezes esses escravos vinham das conquistas, não é? Da expansão romana. Então, quem não tinha destaque social, geralmente eram relegados à situação de escravo. Mas São Lucas aprendeu dos pais, especialmente do seu papai, um grande interesse pelo estudo, pelo conhecimento. Então, era verazmente um homem culto. E certamente, como muitos daqueles homens, estavam esperando uma luz para Lucas
esta luz determinante na sua existência foi a proclamação do Evangelho. A gente vai ver, São Lucas, ele dá muito espaço aos estrangeiros, não é? Ele também estrangeiro. São Lucas enaltece muito a humildade dos estrangeiros convertidos, a piedade dos estrangeiros convertidos, a capacidade de saber rezar com humildade, rezar com confiança, o exercício da misericórdia. Assim São Lucas mostra, ele desenha muito bem, não é? As qualidades, as virtudes dos estrangeiros, dando este grande acento que a salvação não veio para ficar limitada aos limites do povo hebreu, mas essa mensagem de salvação é luz, ou salvação para toda a humanidade. E isso ele coloca muito bem, e coloca empenhadamente, e coloca organizadamente nas suas obras. Como disse, o Evangelho é o perfil de Lucas, é uma homenagem a Lucas. Estava ali pensando qual seria o Evangelho adequado, não é? Para falar, apresentar Lucas. Este Evangelho é o Evangelho adequado, claro, não é único, não é? A gente poderia pegar um Evangelho, aqueles que são fortemente da sua tradição, aquelas passagens que ele escreve com a sua alma apostólica, mas sem dúvida a missão, essa é a grande marca de São Lucas. Vamos assim, meus irmãos, acolher esta palavra. O Salmo 144 também traduzia isso tão bonito, né? De maneira profunda e poética, esta verdade é a maravilha, não é? Tudo na criação proclama o Criador, proclama o Salvador, proclama o Redentor. Que nós estejamos, instruídos pelas suas palavras e escritos, possamos também beber, copiar o seu entusiasmo pela causa de Cristo, pela salvação da humanidade, pela implantação do reino de Deus. Assim seja. São Lucas, evangelista e missionário, rogai por nós. Rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.